Então, hoje a gente vai finalizar esse tema que nós estamos estudando já há 2 semanas, né? Que são as ações de transformação. Então, desde a etapa que você tem uma planta medicinal até obter o produto farmacêutico final ou fitoterápico, né? Não sei se vamos fazer uma... Então, hoje, o nosso objetivo será descrever as ações de transformação, as finais, né? E nós vamos falar também de formas farmacêuticas. Nós iremos abordar as formas farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas. A referência para essa aula é ainda o livro do Simões, de Farmacognosia do Produto Natural ao Medicamento, o capítulo 10, que trata do desenvolvimento tecnológico de produtos farmacêuticos a partir de produtos naturais, páginas 137 a 145. Então, nós já estudamos as ações de transformação preliminares, né, que inclui limpeza, seleção, toda aquela etapa inicial, né, para estabilização, convoluição e seleção granulométrica. Na última aula, nós falamos das ações de transformação principais, né, que envolve a extração, e aí nós temos vários tipos de extração. Ontem, na aula prática, nós fizemos uma maceração simples, né, que vocês fizeram, e falamos também na última aula teórica de purificação, métodos de concentração e secagem, né? Então, os principais métodos, né, para concentrar o seu extrato é utilização de rotoevaporador, spray dryer, né, um liofilizador, são maneiras de concentrar o seu extrato. Hoje a gente vai dar ênfase, então, nas ações de transformação finais, em que envolve o acondicionamento e a embalagem. Quando a gente fala, então, de material de acondicionamento, esse material, ele não deve alterar os efeitos da sua droga vegetal ou produzir danos à saúde. Então, deve ser utilizado um material de embalagem, né, que além dele não afetar a sua droga vegetal, ele deve ser resistente também ao ataque de insetos e ele deve também apresentar-se completamente vedado. Agora, quando a gente fala no produto farmacêutico derivado, né, que é o seu produto farmacêutico final, você poderá, então, ter um produto farmacêutico em diferentes estados, que é o estado líquido, semissólido, sólido e os produtos farmacêuticos inovadores. Então, nesta aula, nós estaremos abordando produtos farmacêuticos líquidos. Alguns nós já falamos um pouco, né? O suco, que é obtido através de prensagem, os diferentes tipos de extratos. E nós também temos como produtos farmacêuticos líquidos alcoolatos, tinturas, elixires, xaropes. Como produtos farmacêuticos semissólidos, nós iremos estudar os extratos espessos, as emulsões e supositórios. Produtos farmacêuticos sólidos são pós, cápsulas, comprimidos, os tablets. E, por último, iremos abordar os produtos farmacêuticos inovadores, como, por exemplo, os complexos com ciclodestrinas e produtos nanoestraturados. Então, como eu falei, nós já abordamos em aulas passadas o suco, né, que ele é obtido através de pressão mecânica. Então, ele é um produto farmacêutico derivado que se apresenta na forma líquida. E nós temos também extratos, que nós podemos obter, né, por infusão, decocção, maceração, ultrassom. Então, existem diferentes maneiras de obter um extrato e, dependendo do material com que nós trabalhamos e do método, nós podemos obter extratos líquidos, moles, espessos ou secos, certo? Também falamos que na última aula
os extratos secos, eles têm sido preferido em relação aos outros. Por qual motivo? Alguém se lembra? Alguém pode me falar? Por que que as empresas, os laboratórios têm preferido a obtenção de extratos secos ao invés de extratos líquidos, moles ou espessos? Alguém se lembra? Qual o motivo? Sim ou não? Eu não lembro, Não? não, professor. Mas pode O, ser pelo fato não sei, tipo, não sei, professor, olha, pensa comigo um pouquinho. Se você tem um extrato seco, ele está livre do quê? De de umidade. umidade. O que que a umidade favorece numa matéria-prima, num produto farmacêutico intermediário ou derivado ou produto farmacêutico final? Desenvolvimento de fungos, bactérias. Isso, exatamente. Então, evitar a contaminação microbiológica, a degradação da matéria-prima é uma preocupação da indústria farmacêutica, né? Então, em relação à produção de extratos na indústria de fitoterápicos atualmente, os extratos secos, eles têm tido uma preferência por esse motivo. Exatamente isso, tá? Evitar contaminação. Então, os extratos, nós já estudamos, são produtos obtidos a partir de matérias-primas naturais, por meio de várias metodologias de extração, né? O emprego de solventes adequados, em qualquer relação de concentração entre a matéria-prima e o meio líquido, com o objetivo de retirar, em maior ou menor especificidade, determinados componentes. Então, nós já falamos bastante, já fizemos na prática também vários extratos, né? Por infusão, por decocção e maceração, obtendo, então, utilizando solventes, né, de diferentes espécies vegetais, utilizamos camomila, chá preto, cravo da Índia, né, materiais não identificados, como ontem, né, para obter extratos. Agora, nós podemos ter também e produzir alcoolatos ou alcoolaturas. O que é um alcoolato? O que é uma alcoolatura? Então, eles são definidos como matéria-prima farmacêutica de origem natural, olha só, fresca, excepcionalmente de material seco ou de drogas. São obtidos por maceração em temperatura ambiente com etanol. Então, quando você tem qualquer material, tá? Geralmente no estado fresco, e você faz uma maceração utilizando o etanol, você tem um alcoolato. Então, ontem, na aula prática, né, vocês obtiveram um alcoolato. Vocês utilizaram a matéria-prima fresca, tá? Fizeram a extração com etanol, tá certo? E obtiveram, então, como produto farmacêutico derivado, um alcoolato, ok? Agora, a tintura, ela tem uma característica que você obtém uma solução extrativa que pode ser tanto alcoólica como hidroalcoólica, os solventes, tá? Para obter a tintura, ele pode ser tanto álcool quanto mistura de água e álcool. Então, eu falo de mistura hidroalcoólica, preparadas a partir de matéria-prima farmacêutica, né, de origem natural, ou ainda de seus extratos. Só que para ser tintura, a gente tem que respeitar essa proporção de droga solvente. Ou seja, para 1 grama de droga, eu não posso utilizar mais que 10 ml de solvente, tá? Então, por isso que eu falo que para a preparação de tinturas, ela é feita ou realizada de modo que a droga é extraída com mais de 2 partes, porém menos que 10 partes do líquido extrator.
Então, ou seja, eu utilizo um máximo, uma proporção máxima de 1:10, tá? Posso utilizar menos solvente? 1:8, 1:5, 1:4? Posso. É uma tintura também? É, tá? Só que o extrato, o líquido extrator, ou ele será o álcool, ou uma mistura de álcool e água, nessa proporção de, no máximo, 1 grama de droga para 10 de solvente, ok? Aqui nós temos diferentes exemplos de tintura, tá? Então, de alecrim, cápsico, arnica, japurandi, de onde que elas foram, de onde que é obtido, né? O alecrim é da Rosmarinus off, tá? Que é a espécie, né, vegetal, a planta. O princípio ativo, então, na tintura de alecrim, nós temos o borneol, linalolol, acetato de bornila, que são óleos, né, essenciais. Na tintura de cápsico, eu tenho o alcaloide capsaicina. Na tintura de arnica, eu tenho esteroides, tá? Na tintura de jaborandi, aqui não está identificado. E aqui, para que são os usos de cada uma delas, né? E a ação, para que elas são utilizadas, ok? Aqui a mesma coisa, né? Eu tenho tintura que eu posso produzir tintura de berinjela, eucalipto, dedaleira, ipecacuanha, tintura de própolis. Não sei se vocês se lembram, mas nós temos um suplemento da Farmacopeia Brasileira que foi publicado, né, recentemente, e lá nós encontramos o modo, a maneira de produzir diferentes tipos de tinturas, né? Tinturas e cápsulas que são produzidas a partir de produtos naturais, certo? E nós temos também como produtos farmacêuticos derivados os elixires. Então, aqui eu coloquei um exemplo, que é o Salix alba. Ele existe, né, comercialmente na forma de elixir. O que é um elixir? Elixir é uma preparação líquida, límpida, hidroalcoólica. Então, como solvente extrator, eu tenho uma mistura de álcool e água. Só que esse teor etanólico, para que seja considerado um produto farmacêutico do tipo elixir, o teor de etanol tem que estar na faixa de 20% a 50%, ok? Então, são preparados por dissolução ou diluição simples de extratos secos ou concentrados. E é feita a adição de edulcorantes para uso oral. Vocês sabem o que é um edulcorante? Sim ou não? Não. Eu acho que é Ah, não, sei não. Edulcorante é para mascarar o sabor desagradável, tá? Do medicamento. Então, são compostos que são adicionados à formulação para diminuir o gosto desagradável, ok? Como ele é ingerido, né, por via oral, o elixir, então geralmente é feita a adição de edulcorantes para mascarar, então, um gosto, sabor desagradável. E xaropes, né, que também são produtos farmacêuticos líquidos, esse vocês já conhecem bem, né, desde criança, as crianças principalmente fazem uso dos xaropes. São soluções aquosas que apresentam na composição deles a sacarose. Então, nós temos no xarope 45% no mínimo de sacarose. Sacarose, vocês sabem que é um açúcar, é um disacarídeo, tá? Mais especificamente. Então, nós temos 45% desse disacarídeo em toda formulação de xarope. Eles são obtidos por dissolução de extratos líquidos, concentrados ou secos em xaropes simples. Então, nas situações em que são contraindicados produtos glicogênicos, porque, de repente, o paciente ele tem uma restrição alimentar, né, que é proibido ou não pode ser utilizado a sacarose, ou é um paciente diabético, ou até mesmo por causa da cárie, né?
Os xaropes, eles podem ser produzidos, ao invés de utilizar sacarose, nós podemos utilizar polímeros de carboximetilcelulose e metilcelulose. Aí, adicionando também a carboximetilcelulose e a metilcelulose, edulcorantes também para mascarar, né, o sabor desagradável. Então, aqui nós temos alguns exemplos de xaropes que são bastante utilizados, né, comercialmente. Nós temos o Abrilar, que a composição dele é de Hedera helix. Ele é bastante utilizado. Vocês conhecem xarope de guaco, melagrião? Conhecem algum deles? Já fizeram uso? Sim, xarope de guapo. Nossa, já que eu tomei demais. Demais, né? Então, eles são muito utilizados como expectorante, né? Então, quando estamos com tosse, que tem muito catarro, muita secreção, né? Esses xaropes, eles ajudam a fluidificar essa secreção, tá? E também auxiliam no alívio da tosse, né? Tanto o Abrilar, o guaco, quanto o melagrião, certo? E nós temos ainda o que nós chamamos de produtos farmacêuticos derivados, então, que são os semissólidos. Então, nós falamos dos líquidos, né, até agora, e agora vamos abordar os semissólidos, como os extratos espessos, emulsões e supositórios. Então, eu falo em extrato espesso, aquelas preparações viscosas em temperatura ambiente, porque dependendo da temperatura possa ter um produto mais viscoso ou menos, mas para ser considerado um extrato espesso, ele deverá ser viscoso mesmo em temperatura ambiente, obtidos pela concentração de soluções extrativas até o ponto de formar uma massa maleável contendo quantidade variável de umidade residual. Então, esse tipo de extrato ele está quase completamente substituído por extratos secos, como eu falei no início da aula, em razão do quê? Da baixa estabilidade, dificuldade de manuseio e suscetibilidade ao crescimento microbiano. Então, por causa daquelas dificuldades que eu falei para vocês em relação ao armazenamento, né, de um extrato espesso, e como eles contêm uma quantidade variável de umidade, a umidade presente nesses extratos espessos torna esse produto farmacêutico mais suscetível ao crescimento de micro-organismo. Consequentemente, ele vai apresentar uma menor estabilidade. E também devido à dificuldade de manuseio, por ele ser mais espesso, tá? Aqui nós temos um exemplo de um outro produto farmacêutico semissólido, que é a emulsão. A emulsão, ela é definida como uma matéria-prima farmacêutica de origem natural, obtidas por metodologias de emulsificação. Emulsões, vocês já têm aula de cosmetologia, né? Mas vocês vão estudar muito emulsões, formação de emulsões envolve uma mistura de água, óleo. Então, você vai ter quando forma-se a emulsão, você tem uma parte dessa emulsão que é lipossolúvel e uma outra parte que é hidrossolúvel, tá? Então, nós temos emulsões do tipo óleo-água e água-óleo. Então, quando é óleo-água, a fase externa é aquosa. Quando é água-óleo, a fase externa é oleosa, ok? Então, as emulsões, elas são dissoluções ou suspensões de extratos líquidos, podem estar na forma concentrada ou seca. E aqui, como exemplo, nós temos o óleo de andiroba, que é uma emulsão que é comercializada atualmente. E os supositórios, né? Supositório também é considerado um produto farmacêutico semissólido. Eles podem ser preparados incorporando extratos líquidos, concentrados ou secos na massa da base, por meio da dissolução de uma emulsão ou de uma suspensão.
um supositório de glicerina, né? Ele tem uso pediátrico. É um exemplo, né, desse produto farmacêutico semissólido que é o supositório. Esses, eu acho que são um dos mais utilizados, né, que são os produtos farmacêuticos sólidos, junto com os líquidos também, né, são os mais utilizados. Então, nós temos inicialmente os pós, que são constituídos por partículas sólidas, de granulometria definida inferior a 1,7 milímetros. E os pós, eles são utilizados tanto como matéria-prima, como produtos intermediários e também como produtos terminados, né, na forma de drogas vegetais moídas, como são os chás. Aqui é um exemplo de um fitoterápico, que é um pó efervescente, né, o Plantaben, que é um regulador intestinal. E nós temos os extratos secos, como um exemplo também de produto farmacêutico sólido, né? Então, nós temos aqui como exemplo de extrato seco o chá verde, que ele é obtido, né, nessa forma de extrato seco, através de pressão atmosférica ou reduzida por liofilização. Então, a secagem deles, dessa fase líquida, né, para a obtenção do extrato seco, ela geralmente ocorre por liofilização, ou ainda pela incorporação da solução extrativa em matriz sólida, com posterior secagem. Na farmacopeia brasileira, tá, de 2010, ela estabelece limites aceitáveis de 8% a 14% de umidade. Então, nós vamos fazer também determinação de umidade em laboratório e a gente vai falar também nas próximas aulas de controle de qualidade, né, das espécies vegetais, mas já adiantando, a maioria das espécies, elas apresentam essa faixa aqui de 8% a 14% de umidade residual que é permitida pela farmacopeia brasileira, tá? Na quinta edição. E nós temos também os granulados, né? Granulado é um produto também farmacêutico derivado. Eles são obtidos pela aglomeração de matérias-primas sólidas particuladas e outros adjuvantes farmacêuticos mediante emprego de aglutinantes. As cápsulas também são bastante utilizadas, né? A cápsula, ela é definida como uma forma farmacêutica de dose unitarizada. O seu invólucro, ele é mais ou menos elástico e esse invólucro da cápsula, ele é constituído de gelatina, amido ou polímeros de origem microbiana, como os purulanos e derivados de celulose. E também são constituídas por um complexo farmacêutico que contém os constituintes ativos e os adjuvantes. Então, essa é a definição que nós temos, né, para cápsulas. Ela é formada por esse invólucro, né, mais ou menos elástico, e dentro nós temos da cápsula, vai apresentar o quê? Constituintes ativos e adjuvantes, né? O que é o adjuvante? O adjuvante é o que vai ou auxiliar nos processos farmacocinéticos, tá? Facilitar a absorção do medicamento, aumentar a estabilidade do constituinte ativo, né, do princípio ativo. Então, os adjuvantes, eles podem apresentar várias funções, tá? E nós temos também comprimidos, né? São formas farmacêuticas sólidas, monolíticas, obtidas mediante compactação, extrusão, moldagem ou liofilização. Nós temos diferentes maneiras de obter comprimidos. E, por último, como forma farmacêutica sólida, nós temos os tablets homeopáticos. Tablets homeopáticos são essas pequenas bolinhas que vocês podem observar aqui na figura. Eles são preparados por moldagem da lactose em tableteiros sem adição de adjuvantes.
eles contêm ingredientes farmacêuticos ativos naturais, que podem ser líquidos ou sólidos, mas o peso deles será compreendido sempre na faixa de 75 a 150 miligramas. E nós temos ainda os comprimidos revestidos. Então, comprimidos revestidos são o que nós conhecemos como drágeas, né? As drágeas, elas lembram, né, comprimidos porque elas são revestidas. E esse revestimento, eles apresentam composição heterogênea. Essa composição, geralmente, essas camadas, né, das drágeas, elas são formadas de sacarose ou ainda comprimidos peliculados, que são os filmes tablets que nós chamamos, nos quais o revestimento também tem composição heterogênea de baixa espessura, formados por agentes filmógenos poliméricos sintéticos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de comprimidos revestidos, que são as drágeas, né? Esse aqui é o Passalix, constituído de passiflora incarnata, crataegus, oxyacantha, salix alba. Também o interior dessas drágeas apresenta o extrato seco desses ingredientes ativos aqui. Passalix, alguém sabe para que é utilizado? Já utilizou? Não, nunca utilizei. Não. Passalix, ele é utilizado para controlar a ansiedade. Ele auxilia também pessoas que têm insônia, tá? Então, aqui, ó, ansiedade e insônia. Então, pessoas que... Então, eu acho que eu deveria usar ele, mas não usei. Então, pode usar, então. Se você está com insônia, está ansiosa, tá? Pode fazer uso do Passalix. Quando eu fico mais agitada, não tenho dificuldade para dormir, mas quando tenho, eu tenho ele em casa, que ele me ajuda bastante, tá? Esse de alcachofra, né, que tem o nome científico de Cinara scolymus, que é a espécie vegetal, de onde é obtida a alcachofra, ela é utilizada para facilitar a digestão. E nós falamos que a alcachofra, ela tem a atividade colerética, porque ela aumenta a concentração da secreção biliar, e também tem atividade colagoga, porque ela aumenta o volume da secreção biliar. Então, essas duas atividades, colerética e colagoga, da alcachofra, é o que permite com que o ingrediente ativo, né, da Cinara scolymus facilite a digestão. E os produtos farmacêuticos inovadores, que são os complexos com ciclodestrinas e produtos nanoestruturados. Então, aqui eu tenho uma ciclodestrina, ela tem sido atualmente utilizada como uma ferramenta tecnológica para aumentar a hidrossolubilidade e biodisponibilidade no desenvolvimento de produtos de origem natural. Porque um dos grandes problemas que a indústria farmacêutica de fitoterápicos apresenta é essa, né? Os ingredientes farmacêuticos de origem natural, eles apresentam baixa solubilidade e apresenta dificuldade, né, de se tornarem biodisponíveis no organismo. Então, esse complexo com ciclodestrina, ele é utilizado com essa finalidade, então, de melhorar, né, hidrossolubilidade e biodisponibilidade dos produtos de origem natural. E um outro exemplo de produto farmacêutico inovador são os produtos nanoestruturados. Só para vocês terem uma ideia do tamanho de um produto que é dito nano,
estruturado, tá? Ou nanopartículas, né? Que eles são utilizados, eles têm um tamanho que varia aqui do intervalo de 1 a 100 nanômetros. Tá? Então, aqui, olhem só, deixa eu tentar, não consigo ampliar mais, mas aqui a gente tem tamanho de diferentes... Aqui, ó, olha só o tamanho de um vírus aqui. O vírus, né, em torno de 100 nanômetros. Quando o composto é nanoestruturado, ele é menor que uma partícula viral. Então, aqui nós temos lipossomas, né, nanoemulsões, nanocápsulas, nanopartículas, que são formados como formas farmacêuticas de liberação controlada. Então, nós temos tanto extratos aquosos ou alcoólicos, hidroalcoólicos, lipofílicos, óleos voláteis, que eles têm sido transformados atualmente, tá, em lipossomas, em nanopartículas, tá, para facilitar a liberação ou a manutenção da atividade biológica deles. Então, eu coloquei aqui também, só para vocês visualizarem, né, o tamanho de uma nanopartícula. Aqui nós temos uma bactéria, tá, na forma de bacilo, né, e aqui nanopartículas de prata destruindo essa bactéria, né? Então, só para vocês terem aqui uma visualização do tamanho né, dessas nanopartículas em relação aos micro-organismos, que já são considerados muito pequenos, né? E esses compostos, então, na forma de lipossomas, que têm sido muito utilizados atualmente, principalmente na indústria de cosméticos, eu coloquei que essas figuras de uma dissertação de mestrado de uma pesquisadora da Faculdade de Farmácia de Coimbra, em que ela fez o estudo dela relacionado à nanotecnologia na formulação de cosméticos. Eu vou colocar esse material também disponível no AVA para quem tiver interesse, né, de fazer uma leitura mais aprofundada sobre produtos nanoestruturados, tá? Para terem mais informações relacionadas. Tem sido, como eu falei para vocês, muito utilizados, né, atualmente nas indústrias, principalmente a cosmética, tá? E vale a pena, então, quem tiver interesse se aprofundar, é até uma área de pesquisa bastante interessante. Então, a gente vai finalizar, né, essa aula de hoje. O que eu queria deixar para vocês, então, seriam as ações de transformação finais de produtos farmacêuticos a partir de produtos naturais e a conceituação das diferentes formas farmacêuticas, as líquidas, semissólidas e sólidas. Ok? Obrigada.